Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar. Veja agora as reportagens que preparamos para você. A Organização Mundial de Saúde Animal reconhece o Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e Mato Grosso como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Uma conquista do agro brasileiro. Se busca sempre dar um passo à frente na parte de sanidade, e isso se consegue com esse certificado. No mês de março, continuamos nossa homenagem às mulheres. Hoje, vamos conhecer a história da Valquíria, produtora de queijos premiados com a ajuda do Senar. E nós temos o Ouro Velho, que também ele foi prata no Araxá, que já é um queijo com mais de 100 dias de maturação. Então é um queijo com sabor mais marcante, mais picante. Veja também os impactos no custo de produção de alimentos com a retirada dos fertilizantes do convênio ICMS 100, que reduz impostos sobre os insumos do agro. O produto agropecuário é uma questão de segurança alimentar, é fundamental que ele chegue barato à mesa do consumidor. Tudo isso e muito mais, agora no Nosso Agro. Uma conquista importante para o país. A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu mais estados brasileiros como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. A decisão deve ser ratificada em maio durante a Assembleia da entidade. Para os pecuaristas brasileiros, a decisão mostra o trabalho realizado no campo e a excelência do nosso sistema de vigilância sanitária. Uma das características que contribuem para o sucesso do setor agropecuário é a qualidade dos produtos do campo. E na pecuária, a base para uma boa produção está nos cuidados, que garantem a sanidade do rebanho. E neste mês, a Organização Mundial de Saúde Animal apresentou um parecer favorável para reconhecer novas áreas livres de febre aftosa sem vacinação, com a inclusão do Acre, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul, além de partes do Amazonas e Mato Grosso. A decisão deve ser aprovada em maio e os novos estados se juntam a Santa Catarina, que já tinha recebido essa certificação. Para os pecuaristas, como Pedro, do Rio Grande do Sul, e o Adélio, em Rondônia, o reconhecimento chega para trazer mais segurança para a atividade. Se busca sempre dar um passo à frente na parte de sanidade, e isso se consegue com esse certificado. Certamente é o reconhecimento por outros países do trabalho que está sendo feito no Rio Grande do Sul. A pecuária de Rondônia, nos últimos anos, vem cumprindo seu papel. Hoje, com mais de 14 milhões de cabeças de gado, Rondônia é um estado que está se despontando com o gado, o boi verde, né, criado a campo. E a gente agora, com essa certificação da retirada aftosa, com certeza vai valorizar muito mais a nossa pecuária. Esse passo fundamental para a pecuária brasileira garante que as novas áreas livres de aftosa sem vacinação cumpriram protocolos de segurança, como o aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e a implantação de um programa estruturado de prevenção e erradicação da doença. Esse passo é um dos mais importantes que existe a nível mundial para a retirada de vacinação. É um passo importante para a saúde animal. Qualquer trabalho que a gente faz hoje com a erradicação de doença, a febre aftosa é mais desafiadora. Então, o mundo reconhecer que o Brasil ele é livre de febre aftosa sem vacinação demonstra lá fora a força do nosso rebanho. O processo de transição para áreas livres de aftosa sem vacinação está incluído no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. O Ministério da Agricultura, em parceria com a CNA, federações, associações e outras entidades, elaborou o planejamento que foi apresentado em 2017. O país foi dividido em 5 grandes blocos geográficos, considerando a posição de cada estado e também o histórico de movimentação dos animais. Essa participação conjunta entre os produtores, que são representados pelas suas federações e associações, os órgãos estaduais de defesa e o Ministério da Agricultura, nessa gestão compartilhada, é que faz a força desse programa, todos em prol de uma meta. Inicialmente foi a erradicação da doença e agora nós buscamos, então, tornar todo o país livre de febre aftosa sem vacinação. A meta estabelecida é que até 2026 a gente alcance isso. A produção de suínos no Paraná também obteve uma conquista importante da Organização Mundial de Saúde Animal. O estado
que possui o segundo maior rebanho do país, com 6,8 milhões de cabeças, foi reconhecido como área livre de peste suína clássica, medida que foi conquistada com o empenho dos criadores, boas práticas agropecuárias e vigilância sanitária eficiente. E nós temos certeza que o suinocultor estará ganhando com isso, o Estado estará ganhando com isso, o próprio produtor vai ter uma remuneração melhor e vai ter uma chancela que ele merece de muitos anos. E isso para a gente é essencial, que a gente vem trabalhando bastante com erradicação de peste suína clássica aqui no Brasil também, no combate à prevenção da entrada da peste suína africana, por exemplo, e as influências que chegam, podem chegar de outros países. Então a gente fortalece o nosso sistema de defesa como um todo. Esse reconhecimento contribui para fortalecer o mercado nacional, melhorando as vendas internas. Já no comércio internacional, países que exigem a certificação de área livre de febre aftosa ou peste suína passam a ser potenciais mercados para a nossa carne, gerando mais renda e empregos no campo. Se espera que o produto seja remunerado, tenha um melhor valor, alcance mercados mais exigentes e, consequentemente, mercados que remuneram mais por este produto. O Paraná hoje não consegue atingir 60% do mercado mundial de carne suína justamente por não ter essa chancela da OIE, mas estamos muito próximos de conseguir isso. Principalmente o Japão, o México, a Coreia, são mercados que pagam muito bem, que remuneram o produtor. Mesmo com essa conquista, o país precisa manter todos os cuidados para proteger o rebanho. Um trabalho que envolve pecuaristas, profissionais do agro e governo. Que continue esse comprometimento dos produtores rurais, das entidades públicas, em fortalecer o nosso sistema de vigilância. E o que é esse sistema de vigilância? É que o produtor esteja consciente do seu papel, que é o principal, ele é o protagonista desse programa. Não tenham vergonha de unir forças, unindo forças a gente consegue chegar mais longe. Seguimos nossa homenagem às mulheres do agro. No Brasil, aproximadamente 19% das propriedades rurais têm a participação feminina no comando do negócio. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um casal de produtores investiu na pecuária de leite. O segundo passo foi a produção de queijo artesanal. E o sucesso foi tanto que Valquíria e Gilmar já conquistaram prêmios importantes com a ajuda do Senar. A sucessão familiar é um dos mecanismos mais importantes para garantir a continuidade da produção no campo. E é esse o caso da Fazenda Aprazível, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Mas assumir o controle de uma propriedade rural não é uma tarefa simples e exige, além de dedicação, conhecimento de manejo dos animais e gestão do negócio. E foi aí que o Senar começou a transformar a realidade da família. Como eu e meu marido trabalhávamos na cidade, meu marido tinha um comércio, alguém tinha que vir para a propriedade rural para trabalhar. Então ele optou por ele estar vindo e eu permanecer na cidade. E aí ele não era produtor rural, então ele não tinha nenhum conhecimento da área. E aí então iniciou a nossa relação com o Senar. Ele fez o primeiro curso com o Senar, um curso de ovinocultura, para verificar se era aquilo que a gente ia fazer, qual atividade a gente ia desenvolver. E depois do primeiro, vieram mais cursos do Senar. E a partir daí, o foco da Fazenda Aprazível passou a ser a bovinocultura de leite. Com a produção, veio a necessidade de mais qualificação e o curso de queijos artesanais foi o escolhido. Os conhecimentos adquiridos foram o ponto de partida para o início da fabricação dos produtos maturados, em 2012. Nós não tínhamos estrutura montada alguma, tivemos que começar do início. Começamos do início, aí já fizemos de acordo com as normas estabelecidas pela legislação, já adquirimos de início o CISB, que a gente tinha mercado fora, a gente queria conseguir o mercado fora e fomos aumentando a produção. Foi a forma de fazer correto, Colocar o coalho da forma certa, colocar o pingo, não deixar passar muita hora porque senão dá problema, porque senão o queijo não vai ficar, não vai dar um acabamento melhor. Então, tudo que o ensinamento lá foi importante para nós aqui. Com o avanço da produção de queijos maturados, em 2017 surgiu a Queijaria Ouro das Gerais. E com a expansão do negócio, veio a troca do rebanho para melhorar a produtividade dos animais e o resultado final na fabricação.
A diferença é porque o gado Jersey, o leite dele tem mais proteína, né? Tem mais gordura, então dá esse diferencial. O queijo fica mais macio e a forma que ele é madurado também, ele não seca. Ele chega com 22 dias, com a casca grossa, mas por dentro está macio. Com 3 anos de trabalho, a propriedade possui um catálogo com 4 tipos de queijos, com diferentes tipos de maturação. Quanto maior é o tempo de espera, maior é o diferencial dos sabores. E a produção, que começou com a ajuda dos cursos do Senar, hoje tem o reconhecimento nacional, com os produtos sendo comercializados em diversos estados, além de premiações recebidas em um dos mais importantes concursos de queijo. Esse queijo aqui é o que a gente chama de ouro branco. É um queijo menos maturado, com 15 dias de maturação. Temos o segundo queijo, que é o pingo de ouro. Também é um queijo com característica marcante, um queijo, né, um QMA, todos são QMA, mas esse tem uma característica mais marcante do pingo, que é uma maturação de 22 dias de maturação. E nós temos esse queijo aqui, que a gente chama de 24 quilates, que esse queijo aqui é um queijo que foi premiado prata no Mundial do Araxá de 2018. E nós temos o ouro velho, que também ele foi prata no Araxá, que já é um queijo com mais de 100 dias de maturação. Então é um queijo com sabor mais marcante, mais picante. Depois dos cursos, mais um auxílio do Senar chegou na propriedade, com a assistência técnica e gerencial. Com o acompanhamento do técnico de campo, o planejamento é dobrar a produção de leite para a fabricação dos queijos artesanais, passando de 500 para 1.000 litros diários com um rebanho de gado Jersey. Fazendo as adequações, conhecendo a propriedade, conhecendo as benfeitorias, rebanho e os maquinários, a gente consegue fazer isso daí, consegue colocar o caminho mais rápido para ela chegar nesse resultado. Entre as ações para aumentar a produtividade de leite estão o melhoramento genético e uma nutrição mais apropriada para cada lote de vacas, separadas por fase de lactação. Adequações com a parte de rebanho, juntamente com a pesagem do leite, com o período de lactação que essas vacas, cada uma está, a gente separar em lotes, como vocês já estão vendo, tem algumas divisões, e adequar para cada lote, para cada fase de lactação, a exigência nutricional que ela pede, que cada animal pede. O apoio que o Senar fornece aos milhares de produtores rurais em todo o país é, além de um diferencial, um incentivo para que a produção no campo continue crescendo e mantendo a qualidade em todo o setor. O Senar, ele te indica o caminho. E a metodologia que o Senar usa, ele vem até a sua realidade. Então não é apenas a teoria, porque a teoria é muito tranquilo, você lê, pronto. Mas o Senar não, os cursos, ele dá condição de realmente você ver na prática a teoria e a prática. Então eu acredito que a gente não estaria nesse ponto, né? A gente demoraria um tempo muito maior para poder atingir isso e talvez a gente nem estivesse produzindo queijo hoje. Veja o que ainda temos para você no programa de hoje. Fertilizantes ficam de fora da renovação do convênio ICMS 100. Medida vai aumentar os custos de produção de alimentos. Vamos mostrar ainda a história dos estudantes que ganharam 1 ano de mensalidade grátis da Faculdade CNA. Tudo isso logo depois do intervalo. Até já! O convênio ICMS 100 foi renovado até 2025, mas os fertilizantes, que são essenciais para a produção de alimentos, ficaram de fora. Eles passarão a ter cobrança escalonada a partir do ano que vem. Com essa decisão, o custo de produção agropecuária e o preço dos alimentos podem subir em todo o país. Assim como todas as áreas da economia, o agronegócio também contribui com a arrecadação de impostos, seja ela municipal, estadual ou federal. Em 2018, o setor representou 21,5% da contribuição nacional e o valor impacta diretamente nos custos de produção. Uma alternativa para auxiliar os produtores rurais são os convênios referentes ao ICMS, que prevê a isenção ou redução do imposto sobre insumos agropecuários, máquinas agrícolas e outros produtos nas operações realizadas no próprio estado e também entre as unidades da federação. O convênio ICMS 100 de 1997 é um deles e foi prorrogado,
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, até o final de 2025. Mas a renovação exclui a isenção de impostos para a compra de fertilizantes, que agora sofrerão aumentos escalonados a partir do ano que vem. A medida vai impactar na plantação de feijão do Eduardo, que fica no Paraná. Considerar que esse ano a gente já está com aumento dos fertilizantes na ordem de 30% e dos defensivos na faixa de 20%, então o impacto sobre os custos e, consequentemente, a rentabilidade vai ser razoável já esse ano, quer dizer, aquele ganho da desvalorização cambial está se indo de uma maneira rápida. A decisão de criar uma regra separada no convênio ICMS-100 para comercialização de fertilizantes vai trazer aumento nos custos de produção com as novas alíquotas. Em 2022, o aumento será de 1% na cobrança do ICMS. Já em 2023, alta de 2%. Em 2024, 3%. E em 2025, 4% sobre a venda do insumo. A CNA sempre defendeu que todos os insumos agropecuários fossem mantidos no convênio. Na visão da CNA, haveria necessidade da prorrogação do convênio ICMS tal como ele está hoje, até 2023, e a partir daí que fosse discutido qualquer mudança incidente sobre o setor por meio da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Elevar a alíquota de cobrança do ICMS sobre os fertilizantes coincide com o aumento nos custos de produção, em especial para quem precisa utilizar insumos importados, comprados em dólar. Os setores mais atingidos são os de feijão, algodão, cana-de-açúcar, café e soja, produto cultivado pelo Ricardo na Bahia. Para vocês terem uma ideia, com o aumento do dólar, o nosso custo de produção aumentou muito. Tenho exemplos de peças, de químicos, que subiu 2 vezes, 3 vezes a mais em relação à outra safra. Então, isso é preocupante. Além do aumento nos custos, a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária traz outro problema, já que o recolhimento do ICMS não é cumulativo, ou seja, garante a quem compra os insumos o crédito tributário. E com a decisão valendo a partir de 2022, o produtor rural vai se deparar com uma sobretaxa nos produtos. O nosso questionamento é em relação a como as secretarias das fazendas estaduais devolverão esse crédito aos produtores rurais, uma vez que o ICMS é, por direito constitucional, não cumulativo e sendo assegurado aos adquirentes da produção com carregamento de tributos a manutenção do crédito tributário. Precisamos lembrar também que muitas das saídas dos produtores rurais são destinadas ao comércio internacional, portanto, isentos de ICMS. No Brasil, são produzidos apenas 8 milhões de toneladas de fertilizantes e, com a grande demanda do setor, outros 34 milhões precisam ser importados para garantir a produção. E criar novas alíquotas, além de não fornecer incentivos para a indústria nacional, vai exercer um efeito cascata, com consequências diretas para o aumento da inflação e do preço dos alimentos no país. A CNA estuda medidas judiciais para manter os fertilizantes no convênio ICMS-100 e garantir que os produtores não tenham aumento no custo de produção, assim como nos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. E chegou a hora do resumo da semana com Francisco Jordão. Vamos às novidades. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a CNA reuniu lideranças femininas em um encontro virtual para debater o futuro do agro. As convidadas discutiram temas como as principais tendências para o setor, novas tecnologias, sucessão familiar e os desafios para a gestão e para a inovação. O sistema CNA-Senar participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a conectividade no campo. A videoconferência foi promovida pelo Grupo de Trabalho da Câmara, que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para você, produtor.
Em parceria com a Apex Brasil, a confederação debateu as oportunidades para o setor de lácteos nos Estados Unidos. O evento faz parte do projeto AgroBR. Já o grupo de trabalho de tecnologia da CNA tratou de questões referentes à produção de bioinsumos. A CNA e outras entidades do agro se reuniram para tratar de uma série de ações de combate aos danos causados pela cigarrinha do milho. As exportações do agro em fevereiro somaram 6,5 bilhões de dólares, alta de 2,8% em relação ao mesmo período de 2020, segundo a análise da CNA, feita com base nos dados do Ministério da Economia. A CNA também publicou nesta semana um comunicado técnico para mostrar que o setor agropecuário continuou gerando emprego e bons resultados em janeiro. O sistema CNA-Senar mostrou as iniciativas desenvolvidas para levar novas tecnologias ao produtor no evento online internacional Food Tech Hub Brasil. E a CNA divulgou a estimativa do valor bruto de produção da agropecuária, que deve atingir novo recorde em 2021. Você acompanha essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Vamos mostrar agora os sortudos que ganharam 1 ano de mensalidade grátis da Faculdade CNA. Eles participaram do desafio de vídeos dizendo o motivo pelo qual escolheram a Faculdade CNA para estudar. O Diego mora em Belo Horizonte. Já o Fenelon vive no sertão da Paraíba. Vamos conhecê-los. Fomos longe para contar a história do Fenelon. Primeiro, voamos de Brasília até João Pessoa, capital da Paraíba. E de lá, pegamos a estrada até o sertão, no município de Santo André. Fenelon vive com a família na fazenda Açude do Rio. A atividade agropecuária faz parte da vida dele desde cedo. Eu nasci, me criei e cresci dentro de um curral, porque desde que eu sou pequeno, minha mãe desde que era muito pequeno, a gente sempre me levou para dentro do curral. Eu tenho até minhas fotos, sempre com ovelha, com a vaca. Ele era bebezinho, eu levava ele no carrinho para dentro do curral junto com a criação, eu com o pai dele trabalhando. Aí ele foi crescendo junto. A criação de cabras é a principal atividade da família. O rebanho conta com mais de 200 animais que são utilizados para reprodução e venda. O esforço familiar ajuda na divisão das tarefas e no gerenciamento da propriedade, unindo pais e filho. Minha esposa é meu braço direito e Fenelon. Quando eu saio, minha esposa administra da melhor maneira o nosso imóvel aqui, o nosso empreendimento. E Fenelonzinho dá todo o apoio também, nos momentos mais difíceis, principalmente nos feriados, é quando aparecem as dores de cabeça, que não tem os colaboradores, aí ele atua também. Cuidar das cabras exige muita dedicação da família, desde a alimentação, que reúne palma forrageira e ração como base do cardápio, até o controle da sanidade dos animais. Eu sou filho único, então quem tem para ajudar para fazer tudo sou eu. Então eu me acordo bem cedo, a gente tem a rotina do curral das cabras. O Fenelon recém concluiu o ensino médio e procurava ir além. A qualificação sempre fez parte dos planos e os cursos oferecidos pela Faculdade CNA se encaixaram com os desejos do jovem produtor. Com as inscrições abertas e a possibilidade de concorrer a bolsas de estudo, ele não teve dúvidas em gravar um vídeo e tentar a sorte. A logística locacional para fazer uma faculdade presencial, para mim e para quem é do interior, é muito complicado. Nesse da CNA traz uma formação consistente, de qualidade 100% online. Na hora de gravar o vídeo de inscrição, o Fenelon contou com a participação especial do novo mascote da família e listou 3 motivos para ter escolhido ingressar na faculdade CNA, como a tecnologia aplicada ao campo abordada nos cursos. Fenelon, como que essa tecnologia trazida pela Faculdade CNA, ela pode auxiliar a atividade agropecuária aqui na propriedade, na região, que é uma das mais secas do país? A tecnologia ela busca fazer mais com menos. Então, numa região, como você mesmo falou, extremamente seca, os recursos são escassos. Então, é necessário tecnologia para você poder fazer qualquer coisa, porque não tem recurso. E com a tecnologia você pode usar um pouco de água, fazer uma otimização do uso de água, fazer um gotejamento, ajeitar uma plantação, uma água para o bicho, tudo. O calouro Fenelon escolheu o curso de gestão ambiental e com a flexibilidade de adaptar as aulas de educação à distância, ele vai poder se formar sem deixar o trabalho na propriedade. Se tivesse que fazer um curso presencial, o Fenelon precisaria todos os dias se deslocar para Campina Grande ou João Pessoa. Um caminho longo que passa de 200 quilômetros de distância. Muita falta mesmo ele fazer se ele fosse ter que estudar fora.
Quem mora num sítio como eu, quem mora numa fazenda, tem que estar na fazenda. Se você não estiver lá para fazer as coisas não vão se fazer, um bicho não vai se cuidar só. O outro contemplado com a bolsa de estudos foi o Diego, que cursa o 2º semestre de gestão do agronegócio. A faculdade CNA me proporciona a aplicação prática dos conhecimentos técnicos adquiridos, assim como a construção de pesquisa científica aplicada, e me possibilita um ingresso no mercado de trabalho mais assertivo. Ele quer adicionar ainda mais qualificação na rotina profissional de médico veterinário. A graduação à distância ajudará o estudante a expandir as possibilidades no mercado de trabalho. A faculdade CNA ela me ajuda muito na minha rotina, tanto no agronegócio, visto que o agronegócio ele é movido tanto da parte pecuária, a equinocultura movimenta muito, a parte de grãos, sendo filho de produtor rural, pecuarista também. Então, o curso à distância que eu venho fazendo vem me ajudando muito na minha rotina e ajudando também em oportunidades de trabalho. Para fazer como o Diego e o Fenelon e aproveitar as oportunidades do agronegócio brasileiro, visite faculdadecna.com.br e conheça os cursos de graduação à distância. Educação de qualidade, novos estados reconhecidos como livre da febre aftosa sem vacinação, assistência técnica e gerencial. Esses foram alguns dos assuntos que você acompanhou no programa de hoje. Lembrando que todo esse trabalho no sistema CNA, Senar, federações e sindicatos rurais só é possível com a sua contribuição, produtor. O Nosso Agro termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!